O Justiça em Questão de hoje fala sobre o Carnaval. As cidades que recebem muitos foliões durante o Carnaval devem se atentar à preservação do patrimônio cultural e turístico. O Ministério Público de Minas Gerais faz um alerta aos municípios. Confira. Durante o Carnaval, as cidades devem cumprir regras para a proteção do patrimônio cultural e turístico. Para falar sobre o assunto, eu converso com o coordenador da Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do Estado de Minas Gerais, Marcos Paulo de Souza Miranda. Quais são as regras aí, que tipo de documentação essas cidades devem ter antes de iniciar o Carnaval? No caso da realização de festividades onde existe o patrimônio cultural protegido, o órgão responsável pela proteção, seja em nível federal, estadual ou municipal, deve autorizar previamente a realização dessas festividades. Junto a quais órgãos? Em nível federal seria o IPHAN, em nível estadual o IEFA e, quando a proteção se dá em nível local, pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Para evitar, aí, então, quais tipos de danos? O senhor poderia listar alguns? Danos decorrentes, por exemplo, da trepidação excessiva de veículos, de caixas de som, de palcos, arquibancadas colocados nas proximidades de edificações históricas, como igrejas, casarões, a instalação de barracas e comércio ambulante, que não raras vezes faz uso, inclusive, de botijões de gás, e isso coloca em risco o patrimônio. Então, há necessidade de nós termos cuidado para evitar que os danos aconteçam. O senhor até deu exemplo de uma cidade que tinha um coreto histórico, né? O que aconteceu? Infelizmente, nós tivemos um caso em que um coreto histórico localizado numa praça de uma cidade da região da Zona da Mata foi parcialmente destruído para a colocação de um palco para as festividades carnavalescas. Há penalidades previstas tanto para foliões quanto para os próprios municípios? Sim. No que diz respeito a danos ao patrimônio cultural, a Lei de Crimes Ambientais prevê a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa para aquele que destrói ou danifica um bem cultural protegido. Para os foliões também existem sanções, inclusive para aqueles que praticam um ato obsceno, como, por exemplo, a pessoa que urina em via pública quando deveria, na verdade, estar utilizando os banheiros químicos colocados à disposição. E os próprios prefeitos, no caso de omissão na adoção dessas medidas de prevenção, eles podem responder criminalmente e também por ato de improbidade administrativa. Há recomendações que essas cidades devem transmitir para os seus foliões. E quais são elas e também se há um manual dessas recomendações? Sim, existe um manual. Todas as recomendações foram elaboradas em conjunto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo IEFA, que é o nosso órgão estadual de proteção, e nós fizemos uma orientação no sentido de que os municípios divulguem, através dos serviços de som, que vão funcionar durante as atividades do Carnaval, orientações como, por exemplo, não possibilitar o comércio de bebidas alcoólicas em vasilhames de vidro, a utilização obrigatória dos banheiros públicos e também uma orientação no sentido de que os trios elétricos e outras manifestações tenham o seu trajeto previamente aprovado para que nós possamos evitar qualquer tipo de problema, inclusive o lançamento de serpentina e confetes na rede elétrica, o que pode ocasionar danos à própria integridade dos foliões. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio. A lista de recomendações pode ser consultada no endereço da internet iefa.mg.gov.br. Eles estão sendo considerados como o renascimento do Carnaval de Rua em Belo Horizonte. Blocos que agregam pessoas de todas as características, representam a cultura popular e compartilham alegria. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. A coisa mais linda de se ver. Baianas ousadas, então brilha, juventude bronzeada, pena de pavão de Krishna, mamá na vaca. Há muita criatividade nos blocos de ruas de Belo Horizonte, a começar pelos nomes. A maestria do batuque na ponta do dedo e a ordem vinda de um apito agitam o samba no pé. Blocos que representam o renascimento do Carnaval de Rua em Belo Horizonte. Tem uma coisa dos blocos que é uma espécie de organização espontânea, vamos dizer assim, e uma manifestação desse desejo de ir para as ruas e de atuar nas ruas.
seja na forma de cantos, seja na forma de roupas, na forma de indumentárias e alegorias, tudo isso. Eu acho que são formas naturais e comuns no sentido do compartilhamento, né? Assim, são comuns de um grupo mais amplo ou menos amplo, de uma vida de manifestação e de uma vida em sociedade. Embora democráticos e espontâneos, em Belo Horizonte os blocos precisam cumprir algumas regras impostas pela Belotur, empresa de turismo da capital mineira. Ele é aberto, ele é democrático, ele é familiar. O que eles têm que fazer, para nosso conhecimento e nosso planejamento, é um registro num site eletrônico em que eles vão dizer o nome, quantas pessoas deverão sair, qual o trajeto que vão percorrer ou onde vão se concentrar e, sobretudo, nos informar a demanda que eles têm de ter o apoio público com relação a trânsito, com relação a policiamento, segurança pessoal e patrimonial, banheiros químicos, limpeza pública e coisa dessa natureza. Apesar da espontaneidade, eles tendem a ser cada vez mais organizados. O que acontece é que durante o ano, a gente faz essa preparação para o ano seguinte. Já às vésperas, a gente já está com uma preocupação maior com o repertório. Com o passar do tempo, o aspecto de compartilhamento fez com que os blocos crescessem e aumentassem em números, agregando cada vez mais os foliões. Todos se sentem responsáveis. Então, assim, todo mundo também é parte do bloco, todo mundo é cantor, todo mundo é músico, todo mundo é integrante. O folião que está ali também, ele é dono, vamos dizer assim, e ele é a parte daquilo que ele está curtindo, do que ele está fazendo. Ele é parte da festa e, por isso, ele se sente dono daquilo, ele se sente incluído naquilo. Em dezembro do ano passado, foi sancionada a Lei Municipal 86 de 2014, que dá direito a artistas do carnaval e produtores de espetáculos carnavalescos de se beneficiarem da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Uma boa forma de compensar uma manifestação que tem trazido benefícios mais do que sociais para a cidade. Mas o que é importante dizer é que o Carnaval de Belo Horizonte está chegando num porte tal que já tem, vamos dizer, uma repercussão de natureza turística. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que muita gente que saía não vai sair, muita gente que ia para outros carnavais vem para cá. Então, ele já vai ter repercussão na cadeia econômica do turismo, os hotéis, na gastronomia. Enquanto o financiamento oficial não acontece, os blocos tentam se virar como podem. Renata, uma das idealizadoras do bloco Baianas Ousadas, que começou com 7 amigos vestidos de baianas e no último carnaval reuniu mais de 11 mil pessoas, conta quais alternativas são usadas para manter o bloco. A primeira delas, a gente montou uma banda, então uma formação menor. Então essa banda faz shows durante todo o ano, desde casamento a eventos. Então essa banda, ela destina uma parte do cachê para o bloco. Então a banda alimenta um pouquinho o bloco com isso. As oficinas, esses encontros, cada folião também a gente pede uma contribuição, um valor simbólico de R$5, no máximo 10, para a gente também já ir formando essa caixinha. E para 2015 a gente veio com a maior novidade, que fomos os pioneiros em Belo Horizonte a fazer um financiamento coletivo. Então a gente fez a famosa vaquinha virtual para arrecadar fundos para melhorar a sonorização do bloco no dia do desfile. O carnavalesco acredita que esse renascimento da festa por meio dos blocos de ruas vai se afirmar ainda mais e fala sobre o aspecto inclusivo dos blocos e sobre a resposta que desejam receber do poder público. A gente caminha, inclusive, pela cidade em lugares, a gente foi até as ocupações esse ano, um dos blocos. O outro foi até o aglomerado da Serra, os blocos que saem cada ano em um lugar, foram até lugares que normalmente blocos de carnaval não tinham ido ainda. E a resposta não pode ser proibitiva, né? O Estado hoje tem que entender, o poder público tem que entender que a sociedade cria uma língua nova a todo instante sobre a sociedade, sobre a própria sociedade. E que cabe ao Estado compreender isso, entendeu? Assim, cabe ao Estado ser aberto a isso, cabe ao poder público ser aberto a isso, para que a gente saiba renovar essa energia social e de forma incessante. E mesmo que a noite caia, o batuque não para, um movimento que faz a cabeça e os pés dos foliões.
No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre a segurança e logística para garantir um carnaval de rua sem transtornos. Daqui a pouco.